Cuide dos pequenos hábitos do seu viver. Cuide dos pequenos detalhes do seu viver. Sim, você já ouviu aquele ditado que diz de grão em grão a galinha enche o papo? Quer dizer que as pequenas coisas importam, sim. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupadas com as grandes coisas, com os grandes hábitos, que nós não nos damos conta que muitas vezes a mudança principal precisa ser feita nos pequenos detalhes do nosso viver. Como que está a sua rotina? Um exercício muito bom para você entender como que está a sua rotina é você acordar amanhã e anotar. Acordei tal horário. Almocei tal horário. De tal horário a tal horário, trabalhei. De tal horário a tal horário, eu estava assistindo Netflix. E aí você faz um rastreamento de todos os seus hábitos e como você tem se comportado ao longo do dia e o que tem sido prioridade para você e o que você poderia estar fazendo que você deixou de lado. É muito importante que nós vejamos sempre os nossos hábitos. Assim como um carro precisa sempre estar ali alinhado, calibrado para seguir viagem para frente sem desvios, assim precisa ser a nossa vida. Nós sempre precisamos estar sempre calibrando, alinhando, trazendo alinhamento sobre o nosso coração, sobre a nossa rotina. Opa, no que eu tô vacilando? Será que eu tô acordando muito tarde? Será que eu estou dormindo muito tarde? Será que eu estou gastando muito tempo no celular? Será que estou gastando muito tempo vendo Netflix? Será que eu estou gastando muito tempo reclamando? Será que eu estou desperdiçando a minha vida nos pequenos detalhes? E aí eu gosto muito do conselho que Paulo deu para Tito. Olha só, essa daqui é a minha Bíblia. Eu trouxe uma Bíblia nova, ó, diferente. É uma Bíblia de estudo do Max Lucado, é lá da Thomas Nelson, eles me enviaram com essa capa linda de couro, assim, marrom. E é uma Bíblia de estudo maravilhosa. Então, abra lá. Tito, capítulo 2, versículo 7. É um conselho que Paulo dá para Tito, que diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Eu amo esse versículo. Eu amo perceber que Paulo entende que todos os detalhes do nosso viver importam. Não importa somente para nós, não importa somente para o Senhor, mas importa também para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu vou tocar em algumas feridas. Você tem se importado com as palavras que têm saído da sua boca? Palavras torpes, minha irmã, não é só palavrão. Palavras torpes também são palavras que são negativas. São palavras que realmente vêm para causar danos. Nós precisamos prestar muita atenção nas palavras que saem da nossa boca, no uso da nossa linguagem. E como nós estamos, às vezes, emburrecendo, não só nós mesmos, como as pessoas que estão ao nosso redor, com o formato, como a forma que nós falamos com as pessoas. Nós precisamos aprender a falar, a respeitar. E deixa eu fazer um adendo aqui. Na minha faculdade eu tive uma experiência com o Senhor muito forte no meio de uma aula. Nós estávamos falando sobre comunicação violenta, sobre como comunicar de forma não violenta com as pessoas, e ali eu tive uma aula com os hippies, né, com os meus irmãos da faculdade, a gente chamava de irmãos. Eu tive uma aula de como o reino de Deus se comunica, como que Deus trata com clareza cada um dos seus filhos. E esse livro, eu vou deixar até aqui, ó, o livro se chama Comunicação Não Violenta. Esse é um livro importantíssimo que mudou a minha vida. Inclusive, você nem precisa ler ele, tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre ele, ensinando sobre ele. Inclusive, tem um vídeo da minha amiga Sabrina, que ela é psicóloga, e ela mostra, detalha como que se faz o uso
dessa linguagem da comunicação não violenta. E essa linguagem me fez entender o quanto eu estava sendo violento com as pessoas. Eu nunca fui de falar palavrão, eu nunca fui de ficar usando palavra torpe, né? Depois que eu me converti ali pelos 12, 13 anos, então eu vim lapidando essa Natália, que falava muito palavrão quando ela era adolescentinha ali, sabe? Então, eu fui aprendendo. Só que ao mesmo tempo, a minha comunicação ela se tornou muito religiosa. Eu fazia cobranças que nem eu mesma vivia. Ou então eu trazia sobre as pessoas um jugo que na verdade era meu. Era leve para mim, mas pesado para as pessoas. Então, o uso da comunicação não violenta veio exatamente para me esmagar nesse pecado que eu estava sofrendo, que eu estava praticando. E eu não estava somente me prejudicando, eu estava prejudicando as pessoas ao meu redor. Então, hoje, se eu sou muito mais empática, se eu sou muito mais amável, se eu penso, respiro 1000 vezes antes de falar qualquer coisa, e olha que isso é bem difícil para mim, é por conta dessa experiência que eu tive com o Senhor. Foi ali que eu entendi que quando nós nos sentamos na mesa do rei, nós precisamos aprender a baixar um pouco mais a nossa arrogância e ter momentos de aprender sobre humildade e mansidão com o rei. Sabe? Então, quando a gente se coloca nessa cadeira do aprendizado, e isso me dói porque eu passei por uma situação há uns 10 anos atrás, onde uma discípula, uma amiga muito querida, que é muito amiga minha hoje em dia, mas eu perguntei para algumas discípulas assim, o que eu precisava mudar? E uma delas, né, essa muito querida, que é a minha amiga até hoje em dia, glória a Deus por você, com certeza está assistindo esse vídeo, mas ela teve a coragem, a ousadia de me dizer que a minha comunicação era violenta. É claro que ela não disse com essas palavras, mas ela disse assim, olha, Nath, você não é uma boa ouvinte. Você não escuta o que a gente tem a dizer, você sempre interrompe a gente na metade da história, porque você já entendeu como que chega lá no fim, porque não é que você tá errada, mas você não espera a gente finalizar. Você não pergunta como a gente tá sentindo em relação a isso que aconteceu, e você poda muito as nossas falas, e você sempre tá falando por cima daquilo que a gente tá falando. E naquele dia eu fui embora tão zangada com ela, vontade assim de pegar e... você não sabe do que você tá falando. E naquele momento, o Espírito Santo trouxe arrependimento sobre o meu coração. E aí, voltando lá pra situação que eu vivi na faculdade, corta pra 3 anos depois, 4 anos depois, mais ou menos, e eu tendo essa experiência com Deus, e ele me lembrando daquilo que a minha discípula tinha me dito. Gente, que situação prazerosa é aprender com o Senhor naquilo que nós estamos falando. 10 anos depois, aconteceu que eu e essa mesma discípula, né, que hoje em dia ela não é mais a minha discípula, é uma amiga, mas naquela época ela era a minha liderada, e aconteceu que a gente estava conversando e tudo mais, e ela contando alguns problemas, e né, desabafando comigo, e ela falou assim pra mim, ai, Natália, eu gosto tanto de conversar com você, porque você sabe escutar. E eu falei, ganhei, gente! Demorou 10 anos pra escutar isso. Demorou 10 anos, entenda, demorou 10 anos pra eu entender que eu precisava entrar num processo pra ser uma boa ouvinte. Então foram 10 anos no processo, aprendendo, investigando os meus maus hábitos. Porque ali ela falou mais ou menos naquilo que eu falhava. Então eu anotei no meu caderninho de oração, falei, opa, nisso daqui eu vou melhorar. Nisso daqui eu vou crescer. Eu fico atropelando então as pessoas na hora que elas estão falando, opa, você é uma pessoa mais calada? Ah, então quer dizer que eu tiro as minhas próprias conclusões quando a pessoa tá falando, contando a história dela, opa, deixa ela terminar para eu depois parar e refletir. Porque quer dizer que eu estou colocando, às vezes, a minha vontade acima da vontade do Senhor. Sabe? Então, eu fui aprendendo, minha irmã. Eu fui aprendendo e eu fui buscando no Senhor a rever os meus hábitos. Principalmente os maus hábitos.
Eu não consegui. Agora, para um próximo hábito, eu não estava conseguindo fazer a leitura na Bíblia física depois que as minhas filhas nasceram. Eu sempre fui de colocar na televisão a Bíblia em áudio e a palavra sempre foi me alimentando, ou através do celular mesmo, nos aplicativos, inclusive o aplicativo da YouVersion, sempre recomendo demais. Eu sou uma das parceiras lá, então. Sempre tem algumas coisinhas lá, devocionais, mas eu tava com muita dificuldade de ler a Bíblia física. O que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia física. Estou atrasada, às vezes eu consigo ler, às vezes eu não consigo ler por completo, mas o importante é que este ano eu coloquei como meta ler a minha Bíblia na versão física. Não importa o que aconteça, eu estou lendo na versão física. Não estou lendo no YouTube, não estou lendo pelo aplicativo, estou lendo na versão física. Estou retomando um hábito que eu perdi por conta da rotina, por conta da correria, por conta das crianças, né? Se você tem bebê, você sabe que é mãozinhas e rasga e tudo mais. Então eu tinha muito medo, então eu tirava isso. Então muitas vezes as minhas filhas me viam mexendo no celular. Mas para elas eu não estava lendo a Bíblia. Para elas eu estava mexendo no celular. Então que as minhas filhas me vejam lendo a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que precisamos mudar os pequenos hábitos. Quais têm sido os hábitos que têm te afastado do Senhor? São as tuas palavras torpes? É a tua comunicação? É a tua imposição, o teu controle sobre as situações? Porque sim, eu sou colérica e eu tenho muita vontade de ter controle sobre tudo, entendeu? Se eu pudesse, sabe o filme O Clique? Que, né, nos prova, ai Senhor, fala comigo, nos prova o quanto nós somos desnecessários no controle da nossa vida, né? E o quanto o Senhor é soberano e o tempo dele é perfeito. E aí esse filme vai falando sobre as más escolhas, sobre o controle que nós temos. E isso nos ensina o quê? Viva, aproveita o momento. E a frase que eu sempre falo, viva a sua estação. Viva a sua estação, aprenda a viver a sua estação. Para de querer controlar tudo, igual uma paranoica, igual uma doida que acha que controla cada segundo e cada comportamento dos teus filhos, do teu marido, dos teus amigos, dos teus pais. Gente, não é assim. Essa não é a forma de viver, isso não agrada ao Senhor. Porque quem é soberano não é eu, é o Senhor, não é você também. Então nós precisamos rever esse hábito. E às vezes é um hábito tão lá dentro, tão escondido dentro do nosso coração, que você pensa assim, eu não tenho isso. Então pergunta para Deus. Pergunta para Deus e deixa Ele te mostrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Aguarde os próximos capítulos. Vamos ver o que mais que a gente precisa repensar nos nossos hábitos. Nós precisamos também aprender a incluir hábitos que têm a ver com a nossa identidade. Eu tenho muita vontade de me tornar uma escritora. De verdade, abrindo o coração para vocês, é uma das profissões que eu mais almejo seguir. Muito, muito mesmo, assim, é do fundo do meu coração que eu digo isso, que eu oro para que as minhas palavras se eternizem, sabe? Se eternizem, que as minhas filhas tenham os meus livros escritos. E não é só, e não é pensando assim, sobre ser famosa e tudo mais, se tornar um Max Lucado da vida, não é isso. Mas eu quero deixar escrito tudo aquilo que passou no meu coração. E eu sei que eu tenho esse dom. E eu já entendi da parte do Senhor que Deus colocou dentro de mim esse dom, né? E então, se você tem algum material meu aí escrito, você sabe, você está lendo ali o texto. Mas uma das coisas que eu sempre me auto-saboto, e a gente vai falar sobre autossabotagem, é o fato de eu nunca me achar boa o suficiente e não aperfeiçoar. E a gente já falou em alguns devocionais sobre o aperfeiçoamento, a diferença do aperfeiçoamento e da perfeição, mas a verdade é que às vezes dentro do meu hábito, eu não quero levar ele para dentro da minha rotina. Eu não quero levar esse hábito para dentro da minha rotina. E aí eu fico postergando, eu fico me auto-sabotando. Então eu não me torno uma escritora porque eu não tenho o hábito de escrever.
Então nós precisamos aprender a aperfeiçoar alguns hábitos que vai nos levar para o propósito. Os hábitos sim nos levam para mais perto do propósito. Quais são os hábitos que você precisa começar a ter? Minha irmã, qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Que você fez um devocional? Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico com os teus filhos, com o teu marido na sua casa? Qual foi a última vez que você priorizou a sua família? Qual foi a última vez que você serviu a sua família numa mesa? Qual foi a última vez que você limpou o seu guarda-roupa, que você organizou o seu armário da cozinha, que você limpou, não sei. Qual foi a última vez que você fez algo que você sente prazer de fazer? Nós precisamos aprender a rever os nossos hábitos. Uma bailarina só se torna bailarina se ela dança. Um professor só se torna professor se ele ensina. Uma empregada doméstica só é uma empregada doméstica se ela limpa. Nós precisamos entender que os nossos hábitos constroem quem nós somos e quem você é. Quem você é? Será que você hoje em dia é um bicho preguiça? Que tudo dá desculpa, que tudo inventa uma fuga para não fazer a vontade do Senhor? Será que você anda procrastinando aquilo que é real, verdadeiro, constante e fiel? E que deveria estar ali enraizado na sua vida? No final do ano passado, eu li esse livro aqui, ó, chamado Governe a Sua Mente, do Júlio César. É um livro maravilhoso, inclusive vou deixar o link dele até aqui para vocês. Porque, olha, fala muito sobre pensamento, sobre mente, sobre mentalidade. E ele fala sobre autossabotagem, eu quero abrir isso para vocês. Algumas características da autossabotagem: desistir ao enfrentar dificuldades, procrastinação crônica, permanecer em relacionamentos tóxicos, focar sempre no lado negativo, necessidade excessiva de controle, medo de falhar ou perder, inferiorizar-se constantemente. Volta aí esse vídeo, escuta novamente o que eu falei e começa a marcar o que você tem enfrentado. Será que você não está se auto-sabotando, minha irmã? Será que você não está fugindo como Jonas do propósito que o Senhor tem para tua vida porque simplesmente você não está adotando na sua rotina hábitos que são necessários para você viver o sobrenatural no Senhor? Então reveja os teus hábitos, que horas você acorda, que horas você vai dormir, como está a sua alimentação, como está o cuidado com o seu corpo, como está o seu cuidado com a sua mente, quais são os cuidados que você tem tomado em relação à sua família, quais são as prioridades do seu dia, quais são os livros que você tem lido, quais são as músicas que você tem escutado, os filmes que você tem assistido. Reveja os teus hábitos. Deus tem o melhor para você, então toma, teu chazinho de vergonha na cara e busque dentro de você a mudança que você tanto quer dentro da tua casa. Coloca os teus filhos sobre a mesa e começa a discipular a vida deles. Natália, eu quero servir mais ao Senhor. Vai lá no teu líder, no teu pastor e pergunta: o que eu posso fazer aqui na igreja? Por onde eu posso crescer, naquilo que eu preciso servir, o que eu preciso me desafiar. Vai lá. Começa a dar a tua cara a tapa para o teu crescimento começar a ser nítido, não só em você, mas em todas as pessoas que estão ao seu redor. Assim como o conselho que Paulo deu a Tito, né? Seja em tudo um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente nos teus hábitos, principalmente na sua rotina. Poste a sua rotina, mostre a sua rotina para as pessoas, fale sobre aquilo que você tem visto, sobre aquilo que você tem feito, sobre os processos que o Senhor tem te fortificado. Fale dos teus testemunhos, por favor. Faça a vontade que Deus tem para a tua vida, minha irmã. Para de fugir disso. Para de fugir. Eu abri algumas coisas aqui, eu sei o quanto eu preciso crescer e melhorar. Eu sei que eu preciso ler mais a Bíblia, eu sei que eu preciso me humilhar mais diante do Senhor, eu sei que eu preciso aprender a orar mais,
com mais constância, com mais firmeza. Eu sei que eu preciso gastar mais tempo de devocional ali sobre a vida das minhas filhas. Eu sei que eu preciso ser uma mulher mais carinhosa, mais amorosa para o meu marido. Eu sei. E eu tenho buscado constantemente isso em oração aos pés de Jesus, implorando para Ele mudar isso dentro do meu coração. Para então as pessoas verem isso nas minhas ações. Gente, é isso. Se você chegou até aqui, então curta esse vídeo, compartilha, manda aí para uma amiga que você sabe que ela precisa escutar essa palavra, se inscreva no meu canal, a gente tá chegando lá em 1000 inscritos, uhul! E aí você rega aqui o nosso jardim, coloca aí uma florzinha da tua preferência, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.